Sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos de 19 a 31. Deus faz opção pelos pobres. Nos versos de 19 a 22, começa-se descrevendo duas situações contrastantes. De um lado, o rico que esbanja luxo e requinte nas roupas finas e elegantes, literalmente púrpura e linho, que eram artigos de luxo importados da Fenícia e do Egito, e no teor de vida, banquetes diários. De outro lado, Lázaro, que tem seu ponto de mendicância junto à porta do rico. A situação do pobre é de tal marginalidade e está coberto de feridas. Ele é impuro e faminto. Desejava matar a fome com que caía da mesa do rico, isto é, não as migalhas que caíam no chão, mas pedaços de pão que se usavam para limpar os pratos e enxugar as mãos e que depois se atiravam sob a mesa. A gente pergunta como Lázaro queria saciar a fome com aquilo. Lázaro é considerado um cão impuro, como os cães que vêm lamber-lhe as feridas. Ferido no corpo e na dignidade, verdadeiro excluído, ele encontra solidariedade em Deus. De fato, é o único em todas as parábolas a ter nome. Lázaro significa Deus ajuda. Deus optou por ele. A morte nivela a todos, mas a sorte é bem diferente. Lázaro é levado pelos anjos junto de Deus. No verso 22 a gente confere isso. Isto é, torna-se íntimo daquele que foi solidário com o mais fraco. No ponto 2 do Evangelho, nós percebemos os ricos cavam para si um abismo intransponível. Nos versos 23 a 31, a gente confere isso. A situação se inverteu. O rico está em tormentos e Lázaro junto de Abraão. Inicia então um diálogo entre Abraão e o rico. Este, por sua vez, chama Abraão de pai. Abraão o reconhece como filho. Mas, contudo, a filiação não é suficiente para obter a salvação. Importa antes uma prática que espalhe a misericórdia de Abraão. O rico faz 2 pedidos. O primeiro é que Lázaro molhe a ponta do dedo para refrescar a língua do rico. Grande ironia. Para quem estava acostumado a grandes banquetes diários, basta agora uma gota d'água. O pedido é recusado, porque há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Pergunta-se quem construiu a impossibilidade de comunhão entre o rico e o Lázaro, a não ser o próprio rico, que o ignorou todos os dias. Quando você der uma festa, convide os pobres, estropiados, coxos, cegos. Você será feliz, então, porque eles não têm com que retribuir. Você, porém, será recompensado na ressurreição dos justos. É oportuno lembrar que esse rico exótico leva à radicalidade o sistema das cidades no tempo de Jesus. Baseado na concentração, esse sistema gerava uma massa de excluídos, mendigos, prostitutas, desempregados, bandidos que saqueiam para não morrer de fome. Ao passo que o sistema das aldeias, baseado na solidariedade e partilha, impedia que alguém caísse na marginalidade e exclusão. É muito importante perceber um detalhe na resposta de Abraão. Ele se dirige ao rico na terceira pessoa do plural. Vocês não poderiam atravessar. Isso denota que o rico não está só. Outros o precederam no projeto de acumular gananciosamente. Sempre houve ricos cujo caminho jamais cruzou
com o dos pobres. Todos tiveram a mesma sorte. O segundo pedido é o que Lázaro seja enviado aos 5 irmãos do rico como testemunho, para que não tenham o mesmo fim. Abraão responde dizendo que a lei e os profetas são suficientes para convencê-los. De fato, a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento, exigem igualdade e fraternidade entre todos. E Lázaro não era certamente o único pobre a aguçar-lhes a consciência. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu lhe dou esta ordem: abra a mão em favor do seu irmão, do seu indigente e do seu pobre na terra onde você mora. Vocês sempre terão pobres com vocês. Portanto, os 5 irmãos não têm desculpas. O rico não se convence. Crê sejam necessários sinais extraordinários como a ressurreição de um morto para que os irmãos se convertam. A resposta de Abraão é taxativa. A ressurreição de um morto não será capaz de sensibilizar os ricos se não forem sensíveis aos apelos de Moisés e dos profetas. A afirmação insinua que a própria ressurreição de Jesus será para eles inútil, caso não abram a mão e o coração ao necessitado. Estarão, portanto, os odiernos irmãos do rico irremediavelmente perdidos. Eis então que voltamos ao tema da viagem de Jesus a Jerusalém. Ele nos diz que é necessário discernimento. De fato, permanecendo insensíveis como os gananciosos fariseus, seu caminho jamais se identificará com o de Jesus e não participarão do reino. Mas, se assumirem as opções de Jesus, partilhando os bens, como fez o administrador da parábola anterior, possuirão a vida. O ideal da comunidade cristã, em Atos 2, 42, 47, a partilha leva a vida para todos. Ambição e acúmulo geram morte. E é preciso discernir e tomar partido, já antes que seja muito tarde.